Ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar do Esquenta da Intersolar. A gente está aqui reunidos hoje para um bate-papo descontraído aqui com os nossos especialistas da Goodway para falar um pouco das novidades que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Vocês puderem escrever aí no chat se estão nos ouvindo e nos enxergando bem, seria bom aqui para a gente poder ver se a plataforma está funcionando direitinho. De toda forma, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E vou começar aqui contextualizando um pouco para vocês a respeito da Intersolar, né? Então, o evento da Intersolar é um evento de amplitude mundial, já bem consolidado. É um evento para a região da América do Sul, um dos principais eventos do setor. E para nós, como Goodway, é o nosso principal evento, onde a gente reúne sempre, a cada ano, todas as novidades que a Goodway tem dentro do seu portfólio, para poder mostrar para vocês as nossas mais recentes tecnologias. A Intersolar acontece, então, do dia 26 a 28 de agosto, aqui na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte. Então, a gente espera que vocês estejam se programando para virem até aqui São Paulo, pessoal que é de fora, pessoal da cidade de São Paulo, vir até o Expo Center Norte e poder nos fazer uma visita em nosso estande. Antes da gente começar, eu queria destacar que a gente está fazendo uma promoção, assim como todos os nossos encontros online, a gente faz uma promoção no nosso Instagram. A gente tem o post falando do webinar do Esquenta da Intersolar, lá no nosso Instagram, que é o Goodway, o arroba Goodway _BR, arroba Goodway _BR. Dá um pulinho lá no nosso Instagram. Acha o nosso post sobre o webinar, está lá marcado como nosso, destacado como nosso post do Esquenta, do webinar do Esquenta da Intersolar. Curte, seja o nosso seguidor, porque isso é importante, é um dos nossos critérios. Então, seja o nosso seguidor, curte a postagem e escreve no campo de comentários a frase Goodway na Intersolar. Então, vocês vão escrever no comentários Goodway na Intersolar. A partir dali, a gente vai fazer um sorteio através dos comentários recebidos e lá no nosso grupo de WhatsApp, vocês vão saber o resultado desse sorteio. Para fazer parte do grupo de WhatsApp, o pessoal que está agora no bastidor vai colocar no chat aqui para vocês o link para vocês serem direcionados para o nosso grupo de WhatsApp e fazerem parte desse grupo. Muito legal fazer parte do grupo do WhatsApp, porque lá a gente compartilha todas as novidades da Goodway, eventos, convites para eventos para participar, informações sobre produto, várias informações valiosas aí para vocês receberem, além de poder fazer parte da comunidade da Goodway. Então, participem do nosso sorteio de um kit de brindes exclusivos da marca. Vai lá no nosso Instagram, seja nosso seguidor, curte a postagem do webinar Esquenta da Intersolar e escreve no campo de comentários a frase Goodway na Intersolar. É só isso que precisa fazer para você poder participar. Bom, antes da gente começar, ou melhor, né? Antes da gente começar aqui, eu queria apresentar os nossos especialistas que estão participando hoje do nosso webinar. Então, a gente tem a participação hoje do Tiago Guimarães, que é o nosso diretor comercial da Goodway Brasil. Nós temos também o Alexandre Pereira, que é o gerente de soluções da Goodway para a América do Sul. E temos também o Lucas Santos, que é o nosso engenheiro de soluções para BIPV. Nós vamos falar um pouco mais sobre BIPV mais adiante também. Para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu vou iniciar chamando aqui o Tiago para falar um pouco de mercado. Então, Tiago, o mercado de armazenamento de energia, né? A gente vem sabendo, vem percebendo aí no mercado que o mercado de armazenamento de energia vem mostrando um crescimento progressivo no setor. Quais as principais oportunidades que você enxerga que esse segmento está trazendo para os integradores e de que forma eles podem aproveitar essas oportunidades e gerar novos modelos de negócio para poder evoluir no setor? Legal.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, Ivan. Muito animado aí com mais uma Intersolar. A gente na Goodway está apostando muito nesse mercado. Eu já estou há alguns anos atuando forte aí no mercado de armazenamento. E concordo contigo. Agora parece que o negócio começou a virar. A gente teve um start aí de soluções no mercado como um todo. Muita a indústria brasileira precisando aí de uma energia um pouco mais estável, uma energia um pouco mais contínua. A gente sabe que cada vez mais a gente se espelha muito em países mais desenvolvidos. A TUSD deve aumentar. Então, quem não colocou logo, logo vai ter que passar a se adaptar a esse novo cenário. A tendência é que é realmente de aumento do custo da energia. E por enquanto eu só falei de custo de energia, eu não falei de perca de produção, instabilidade de tensão, mercados que a gente pode atuar, Van, a gente praticamente todos. Então a gente vai falar de agronegócio, é um mercado gigantesco, pulmão da economia brasileira, que é onde a gente mais movimenta dinheiro no Brasil, porém é o lugar onde a gente tem a energia mais crítica, a pior energia possível, normalmente em regiões mais afastadas, regiões com grandes indústrias lá dentro, então a gente pode falar de uma algodoeira, de uma sementeira, de pivôs de irrigação que demandam muita energia, eles precisam de muita energia e precisam de uma energia estável, porque qualquer interrupção nesses processos, ele causa prejuízo, ele causa perca de produção, perde tempo e acaba que o agricultor não tem ali a melhor eficiência do sistema deles, tá? Mercado industrial, a gente pode falar de vários, aí, hospitalar, terciário, a própria indústria ali no CNI, a gente tem muita aplicação onde o cliente tem aquele problema de uma queda de energia e aí ele perde essa questão do armazenamento, né? Ele perde essa questão do controle de energia que ele tem. Estivemos recentemente, pessoal, em Joanesburgo para ver algumas aplicações, tá? Dos nossos inversores, dos inversores da Goodwin, já em alguns cenários como esse, a gente visitou uma granja, a gente visitou uma fábrica de plásticos, a gente visitou algumas outras indústrias, e agora um conselho que eu vou dar geral para todo mundo, tá? O que que eles falaram para a gente? Primeiro, pessoal, entendam a solução, a aplicação do seu cliente, o que que eles precisam. Comecem de uma forma gradual, não queira atender toda a indústria do seu cliente. Talvez você ir segmentando por setores faz mais sentido. Então, começa com um setor que ele tem mais criticidade, faz funcionar o projeto, avança para um próximo. E no momento de fazer ali o dimensionamento do sistema, é muito importante, pessoal, as medições desse sistema. Então, façam a medição de uma forma coerente. Se puder ser um medidor que faça uma medição ali em milissegundos para você pegar os picos de potência que você vai ter nesse sistema, é super importante. Então, essa foi uma das principais recomendações que eles deram para a gente. Eu repasso aqui para os nossos integradores. Mas eu acho que como um todo é isso, Van. Eu vejo um mercado que ele vai ser muito maior do que o próprio mercado de solar. O mercado de armazenamento ele tem um potencial muito maior e eu vejo que ele está virando a chave, sim. No Brasil já começam a aparecer os primeiros projetos pilotos, inclusive da Goodwin, e a gente vai avançar bastante nesse mercado. E um ponto até legal, pessoal, a Goodwin ela acabou de ser listada pela Bloomberg como uma empresa Tier 1. Então, isso é um grande diferencial para a gente como Goodwin. Mostra que a Goodwin é uma empresa sólida, com uma bancabilidade financeira sólida, e isso é bem importante. Esse diferencial a gente também quer oferecer para os nossos clientes, tanto qualidade, produto, inovação, a gente consegue oferecer para eles. Acho que é isso, Van. Perfeito. Até interessante a gente complementar que a gente vem fazendo, realizando diversos workshops gratuitos para o integrador, só falando de armazenamento de energia, de solução. Então, a gente detalha não só o produto, a tecnologia em si, mas a gente também orienta o integrador a como vender esse sistema para o seu cliente. Acho que isso é um ponto também muito importante. Uma coisa um aspecto é detalhar a tecnologia, que a nossa tecnologia, a tecnologia da Goodwin em armazenamento de energia é uma tecnologia referência no mercado, que realmente se destaca dos demais,
Mas melhor, ainda melhor e mais importante do que isso é desmistificar o conceito de armazenamento de energia e orientar o integrador a como mostrar esse valor agregado para o seu cliente, a como despertar o interesse do seu cliente para dentro dessa solução. Muito bom. Bom, agora, Alexandre, lá na Intersolar, então, a gente começando aqui o nosso conteúdo, lá na Intersolar a gente vai ter, então, novamente a oportunidade de receber o público no nosso stand, né? Quais são as novidades e os destaques que você acredita que vai chamar mais atenção esse ano, dentro de tudo aquilo que a gente vai estar, e vai ter muita coisa no nosso stand, exposto esse ano? O que que você destaca de mais relevante aqui para o nosso público ter um gostinho do que eles vão conhecer de perto lá na hora? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, quem está assistindo a gente. Então, sim, a gente vai ter muita novidade no stand. Então, o portfólio da GUI é bastante extenso. A gente vai desde o microinversor para baterias, para inversores híbridos, MV Station, carregador veicular e BIPV, que o Lucas vai trazer depois. Então, a gente tem um portfólio muito completo. Então, tem bastante produto. E aqui eu separei para mostrar para vocês o que a gente vai ter de novidade no stand. Não necessariamente tudo que vai estar no stand. Então, a gente vai ter alguns outros produtos que também vão estar no stand, porém são produtos aí mais convencionais, mais de linha, que o pessoal já conhece. Então, a gente vai estar expondo e aqui eu separei as novidades para a gente conseguir aí ser de forma enxuta e ficar dentro do tempo que a gente tem disponível. Então, pessoal, iniciando aqui, vocês já estão vendo a minha tela, certo? Eu vou começar pelos inversores de menor porte, vou começar aqui por microinversor, e também, pessoal, antes de eu entrar, só um lembrete, eu não vou aprofundar tanto aqui na parte técnica. Aqui a ideia não é fazer um treinamento técnico de produto, é só dar um gostinho, como a Vanessa comentou, do que a gente vai ter na feira e até para vocês se estarem interessados e irem visitar o stand da Goodwin na feira para aprender um pouquinho mais. Então, na feira a gente vai estar com muitos engenheiros. Hoje a equipe de engenharia da Goodwin, tanto de pré-vendas quanto de pós-vendas, é bastante extenso. Então vai ter vários engenheiros no stand, vocês conseguem lá e daí sim, com mais tempo, observar o produto e aprofundar tecnicamente, tirar todas as dúvidas com o nosso time. Então eu vou passar aqui um overview geral, não vou aprofundar tanto em temas técnicos. Então, iniciando pelo menor, microinversor, a gente vai estar expondo os nossos microinversores agora com uma novidade, que é o microinversor de 2,5 kW. Então, a gente já tinha o inversor de 2 kW, agora a gente vem com o microinversor de 2,5. Ele continua tendo 4 MPPTs e continua tendo as vantagens que a gente já tinha no nosso microinversor, do Wi-Fi Mesh, que é uma comunicação entre microinversores via Wi-Fi, sem precisar de um data logger. Então, um grande diferencial desse nosso produto aí para o mercado. E agora vem com a potência aí, potência de 2,5, para o pessoal fazer sistemas de até 3 microinversores e ficar dentro do limite de 7,5 do Fast Track. Então, a gente tem um microinversor. A gente pode também trabalhar com microinversor com limitação de exportação. Aqui é bastante legal, pessoal. Então, cada vez mais a gente vê aí restrição por parte das concessionárias em aceitar a exportação de energia para a rede. Então, a gente tem uma solução para microinversores, onde a gente consegue trabalhar com a limitação de exportação. A gente usa, daí sim, nesse caso, para fazer limitação de exportação, a gente usa um data logger, que é o EasyLogger 3000, e a gente usa um medidor inteligente. Então, a gente pode fazer essa limitação de exportação tanto em rede monofásica, quanto rede bifásica ou rede trifásica. Mesmo que os microinversores sejam monofásicos, a gente consegue limitar a exportação em qualquer tipo de rede. E aqui a gente consegue ver também no diagrama o exemplo da comunicação Wi-Fi Mesh dos microinversores, em que eles se comunicam entre si e depois se comunica com o data logger e depois, posteriormente, com o roteador. Então, quando a gente faz a solução aqui para limitação de exportação, a gente entra com o EasyLogger, com o data logger. Se a gente fizesse só uma solução de microinversor sem limitar a exportação, então ali só conectado à rede diretamente, exportando para a rede, a gente não precisaria do data logger, faria toda essa comunicação de forma direta. Então, primeiro aqui, microinversor menor porte, até convido o Thiago para trazer algum insight comercial, que tipo de aplicação que você enxerga no mercado nacional para os microinversores, Thiago. Legal, pessoal. Um ponto legal aqui também, pessoal, que o Alexandre não comentou, mas que eu acho super interessante, os nossos microinversores, eles já vêm com todos os acessórios inclusos na caixa. Então, isso é um grande diferencial, tá, pessoal? Vocês não vão precisar se preocupar em se vai vir um cabo-tronco, se vai vir até a chavinha para apertar cada um dos conectores, o próprio terminal, ele já vem ali no produto, então isso é bem interessante. Eu acho que fica bem interessante, né, Alexandre, para aplicações residenciais e CNI, a gente vai pegar bastante coisa. Tem agora a possibilidade da questão do zero grid, um grande diferencial, essa questão do Wi-Fi Mesh, que você não precisa
de um logger externo para colocar ali, ele já vai se comunicar ali direto com o roteador do cliente, tá? Então, acho que ele vai te atender de uma forma bem completa, agora com essa possibilidade do 2.5 também. Vai ser uma alternativa bem legal para a questão de fast tracking. E eu acho que é isso, pessoal. Aplicações tanto para residenciais, quando você tiver mais de uma orientação ali, faz sentido utilizar o microinversor. Tem a possibilidade do zero exportação e também no CNI, fazendo sentido também ter mais eficiência ali com o microinversor. É bem legal utilizar o CNI. Perfeito. E ali dos acessórios que você comentou, Thiago, então tudo que precisa para instalar o microinversor e colocar ele em paralelo vem dentro da caixa, no conector T, terminal para colocar na ponta dos cabos CA, a chavinha para abrir. Só o que não vem, pessoal, são os medidores e o datalogger. Então, se vocês precisam fazer uma limitação de exportação, daí tem que pegar o medidor e o datalogger separadamente no inversor. Mas se é uma aplicação sem limitação de exportação, tudo que você precisa para instalar e colocar vários micros em paralelo está dentro da caixa do microinversor. Inclusive, a gente consegue suportar até 4 microinversores em paralelo no mesmo cabo tronco. Seguindo aqui, Alexandre, pessoal. Oi, Vanessa. oi. Só uma pergunta que fizeram aqui que eu acho que é interessante dizer. Qual que é a garantia dos microinversores? Os microinversores, pessoal, a gente está com garantia de 12 anos. Garantia padrão de 12 anos e a gente consegue vender garantia estendida indo até 25 anos. Então, vocês conseguem estender ali para 15, para 20, até 25 anos. O padrão dele é 12 anos de garantia. Perfeito. Seguindo aqui, pessoal, linha monofásica. Então, uma linha já bastante conhecida aí no mercado nacional, a linha da Goodwee. Mas a gente tem uma novidade, que são os inversores da geração 4. Então, os inversores G4. E aqui, inicialmente, com potências indo até 10 kW, partindo de 5 indo até 10. Então, a gente vai ter o DNS G4 5 e 6 kW e o MS G4 de 7,5 a 10 kW. Aqui a gente já vê uma novidade, que é justamente a potência dos inversores. Então, vem aí os primeiros inversores 7,5 kW da Goodwee. Então, são inversores da linha MS-G4. A gente vai ter tanto a versão com 2 MPPTs, quanto a versão com 3 MPPTs. Estão dando aí bastante flexibilidade para o integrador. Então, novamente, o inversor perfeito para a limitação do Fast Track. A gente consegue instalar sem correr nenhum tipo de argumentação por parte da concessionária com relação a fluxo reverso. Então, são equipamentos bastante completos, a gente tem uma entrada ali de corrente contínua bastante alta, FC integrado, e o oversize desses equipamentos também é um grande destaque, a gente consegue colocar 100% de oversize nesses equipamentos, ou seja, um inversor, por exemplo, de 10 kW, eu consigo colocar até 20 kW de módulo nele, então eu consigo explorar bastante o oversize. Outro grande diferencial desses equipamentos, pessoal, é a possibilidade de trabalhar também com limitação de exportação em paralelo. Essa era uma limitação que a gente tinha nas linhas anteriores, monofásicas, na linha G3 e nas linhas G1 e G2, que a gente não conseguia fazer limitação de exportação de múltiplos inversores monofásicos em paralelo. A gente conseguia fazer a limitação de exportação, em grid zero, por exemplo, com um único inversor monofásico. Ou trabalhar com inversores trifásicos, daí sim, múltiplos trifásicos também era possível. Mas tinha um gap que são múltiplos monofásicos, isso não dava para fazer. E agora dá, a linha G4 permite a gente fazer esse tipo de aplicação, então colocar vários inversores em paralelo, conectados via RS485, e com isso fazer a limitação de exportação usando o medidor inteligente e o EasyLink 3000 para fazer essa comunicação. Então eu posso aqui, inclusive, misturar modelos e potências diferentes de inversores. Posso colocar o inversor DNS G4 de 5 kW, com de 7,5, com de 10 kW, e fazer depois uma limitação de todo esse sistema em paralelo com um único medidor inteligente. Então, que permite também a aplicação aí em redes onde a gente está tendo uma reprova da concessionária, uma não permissão da concessionária com relação à exportação para a rede. Outro diferencial que eu acabei já comentando anteriormente, que é a parte do oversize. Então, a gente consegue colocar aqui um oversize máximo de até 100%. Com isso, a gente aumenta a geração do nosso sistema como um todo. A gente vai fazer aquele clipping da curva, então a gente deixa a curva aqui, vai ficar um pouquinho mais larga, digamos assim. Aqui no gráfico a gente vê uma curva em azul ou em roxo aqui, que seria a curva sem oversize, sem sobredimensionamento. E quando a gente faz o sobredimensionamento, aqui a gente pode ver na curva em verde, a gente vê que essa curva fica um pouquinho mais larga, então o inversor começa a atingir a potência máxima dele um pouco mais cedo, normalmente em torno ali das 9, 9h30 da manhã, e fica trabalhando também em potência máxima por um período maior. Com isso a gente gera mais energia. Toda essa área aqui em verde claro que a gente vê na curva é o ganho de geração que a gente teve com esse oversize. E a gente tem uma pequena perda que está ali em cinza, mas normalmente o ganho que a gente tem aqui é muito maior do que a perda, então vale a pena fazer esse sobredimensionamento. Então a gente suporta 100% de oversize nessa linha, então a linha que foi preparada, desenhada do início para suportar tudo isso. Então a gente tem um sistema de refrigeração que consegue manter o inversor trabalhando numa temperatura legal, mesmo
aí com sobredimensionamento de até 100%. Então, novamente, um exemplo, um inversor de 5 consigo colocar 10 kW de módulo, um inversor de 10 consigo colocar 20 kW de módulo. E outra grande vantagem, pessoal, a gente está até fazendo uma promoção aí com alguns distribuidores, que é a possibilidade de trabalhar com os inversores monofásicos da linha G4 com o transmissor de Rapid Shutdown integrado. Então, também o Rapid Shutdown é um tema que está bastante quente no mercado. A gente teve recentemente uma nova normativa, a NBR 1793, que passou a exigir o Rapid Shutdown em sistemas em edificações, e isso já está sendo cobrado por alguns corpos de bombeiros, em breve deve ser cobrado também por concessionárias, e a gente tem uma solução que pode facilitar a instalação e também reduzir o custo, que é colocar o transmissor que manda sinal do inversor para os receptores dentro do inversor. Então, esse transmissor, normalmente em soluções convencionais, ele fica externo. Depois a gente vai até mostrar, a gente tem essa solução externa também, mas na linha G4 a gente pode colocar esse transmissor dentro do inversor, ou seja, é um hardware que está dentro do inversor e vai estar sempre mandando sinal para os receptores de Rapid Shutdown que vocês instalam do lado dos módulos, então vai conectado nos módulos, para que isso possa ser feito, possa ser acionado ali um desligamento rápido em um caso de emergência. Então, se o bombeiro precisa fazer algum tipo de intervenção para apagar um incêndio no sistema, ele pode acionar o disjuntor CA, isso vai desligar o inversor vai deixar de mandar sinal para os receptores e os receptores vão desconectar os módulos individualmente, e aí sim trazer a tensão CC para baixo da tensão de segurança, e que vai possibilitar aí ao bombeiro fazer qualquer tipo de atuação nesse sistema sem ter um risco ali de um choque que pode ser prejudicial para a vida dele. Então a gente está com uma promoção, pessoal, esse transmissor interno no inversor, ele é opcional, mas os distribuidores estão aí com uma promoção trazendo esse opcional sem custo, já integrado nos inversores. Então as primeiras unidades da linha G4 que estão vindo para o Brasil, elas estão vindo com esse hardware já integrado no inversor, então facilita a instalação, você não tem que instalar nenhum dispositivo externo, é só colocar os receptores junto aos módulos e conectar as strings diretamente no inversor. Então a gente tem um Só um exemplo do inversor comentário aqui, Ale. de 10 kW, a gente tem 10, só um minuto, Thiago, a gente tem 10 módulos por string, a gente entra com os receptores na string e o transmissor já vai estar integrado no inversor. Fala, Thiago. Pessoal, para os integradores, é um grande pitch de venda isso daqui para vocês, tá? Estados ali como Goiás, Mato Grosso, eles já estão exigindo. Já tive dezenas de casos que chegaram aqui de clientes que têm o fotovoltaico instalado e foi fazer a renovação do alvará, o Corpo de Bombeiro não aceitou. Então ele precisa colocar os receptores lá. São pouquíssimos inversores no mercado que terão essa possibilidade de ter esse transmissor incluído dentro do inversor. Então, quando você for vender o Goodway, você já pode avisar o seu cliente, né? E mesmo que seja um cliente residencial, sobre a importância de ter essa segurança ali, caso alguém vá fazer alguma manutenção no telhado, e você já pode vender isso como um diferencial. Então, às vezes você está ali numa guerra ali com o seu cliente nessa negociação, esse pode ser o diferencial que faça você ganhar esse projeto, tá? Segue aí, Ale, desculpa te interromper. Perfeito, perfeito. Já é um diferencial e está preparado para o futuro. Lá no futuro você vai entrar com o Rapid Shutdown, o inversor já está preparado para isso. Então essa é a solução que a gente tem para a linha G4, ele pode ter o Rapid Shutdown integrado, mas a gente tem uma solução também que pode ser externa, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente sabe aqui que a NBR 1793 passou a exigir aí Rapid Shutdown em edificações, então sistemas fotovoltaicos que vão instalar em edificações, e a gente tem, além daquele sistema que trabalha internamente, o inversor, tendo o transmissor lá dentro, a gente tem a solução externa, que a solução externa te dá mais flexibilidade. Então você pode trabalhar com qualquer tipo de inversor, seja um inversor Goodway, seja ele monofásico, seja ele trifásico, seja ele inversor de outra marca. Então permite você trabalhar com qualquer tipo de inversor junto com o Rapid Shutdown. Daí sim você vai ter um transmissor externo, ele não vai estar dentro do inversor, isso que permite essa compatibilidade com qualquer inversor de qualquer marca, e você vai ter os receptores, que são os mesmos receptores que iriam no inversor que tem o transmissor integrado, esses receptores lá junto aos módulos. Então aqui a solução funciona da mesma forma, você tem o transmissor mandando um sinal PLC pelas próprias strings fotovoltaicas para os receptores que estão lá nos módulos. Se esses receptores deixarem de receber o sinal do transmissor, eles vão abrir e vão desconectar os módulos individualmente, baixando a tensão para dentro da tensão de segurança. E como é que a gente aciona esse desligamento, pessoal? A gente aciona através do disjuntor CA ou de uma botoeira. A botoeira não é integrada na solução, então você pode instalar ela externamente,
e, de outra forma, você pode desligar o disjuntor CA e fazer com que o sistema se desligue. Então, a partir do momento que o transmissor não tem energia CA, seja porque você desligou o disjuntor CA da edificação ou você acionou a botoeira, ele vai deixar de funcionar, deixar de enviar sinal para os receptores, que por sua vez vão se desligar e desligar os módulos. Então a gente tem essa solução externa, aqui um exemplo de aplicação, com um inversor aí de 75 kW. Novamente, poderia ser um inversor de outra marca, poderia ser um inversor monofásico, poderia ser um inversor trifásico, funcionaria da mesma forma. Então aqui a gente tem o inversor, o transmissor conectado no circuito CA e as strings fotovoltaicas, aqui tendo o circuito passando por dentro do transmissor, que vai dentro desse hardware que a gente tem na caixa de transmissor, enviar um sinal PLC para os receptores que estão lá nos módulos. Então, a partir do momento que os receptores deixam de receber energia do transmissor, eles desligam ali os módulos individualmente. Então, a gente tem tanto a solução interna, que é integrada ao inversor, quanto a solução externa, que dá flexibilidade para vocês trabalharem com qualquer tipo de inversor. Então, como o Thiago comentou, já tem vários corpos de bombeiros de diferentes estados, principalmente Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, já exigindo isso aqui. E a tendência é que isso só se expanda, pessoal. A tendência é que todos os corpos de bombeiros do Brasil passem a exigir isso aqui e também que as concessionárias passem a exigir, porque é uma normativa de segurança que já definiu isso como mandatório, porém a gente precisa que cada instituição passe a exigir para que isso seja implementado na prática. Então, por enquanto, algumas concessionárias não estão exigindo, mas em breve elas vão. A gente sabe que a concessionária muitas vezes quer impedir uma nova conexão no sistema dela, então é mais um argumento que eles podem utilizar. Então é bom vocês já estarem por dentro e já estarem atentos aí a essa nova tecnologia. Algum comentário aqui, Thiago? Sim, só um ponto, pessoal. A maioria dos nossos distribuidores já entenderam isso, tá? E já estão com os equipamentos em estoque ou chegando para o estoque deles, tá? Então, os receptores, os transmissores e, que nem o Alexandre comentou, uma leva de inversores aí que já vem com o transmissor incluído. Então, caso vocês tenham a necessidade, entrem em contato com eles vão poder ajudar vocês. Perfeito. Seguindo aqui, então, pessoal, entrando na parte de inversores trifásicos, ainda no on-grid, a gente tem algumas novidades que vão estar no stand. Então, a gente tem aqui alguns inversores de 50 kW que a gente está lançando, tanto a versão 380 volts quanto a versão de 220 volts. Então, era até um gap aí no nosso portfólio, que é o inversor trifásico 220 volts de 50 kW. A gente ficou em uns 2, 3 anos sem vender ele, e agora entra novamente no portfólio, assim como o novo 380. Então, são dois inversores aí bastante compactos, tem um nível de ruído bastante baixo. Então, a gente sabe que em aplicação CNI, principalmente quando é dentro de uma empresa, próximo ao escritório, o ruído dos inversores pode ser um incômodo. E aqui a gente vem com inversores que têm ventoinhas otimizadas com nível de ruído abaixo de 50 decibéis. Então, alguns integradores da Goodway visitaram a nossa fábrica recentemente, em maio ou em junho. A gente teve a oportunidade de ir num sistema já rodando com esses inversores lá na China, e a gente conseguiu presenciar o baixo nível de ruído desses inversores. Então, eles realmente trabalham com um nível de ruído similar aos inversores monofásicos. Então, vocês podem instalar em diferentes aplicações e até próximo de escritórios que não vão ter problema de ruído. Seguindo aqui, a gente tem um novo inversor de 60 kW no 380 volts, também vem com essa questão do ruído bastante baixo, já bastante compacto, um peso mais leve, facilita a instalação, assim como todos esses equipamentos permitem a gente instalar o transmissor do Rapid Shutdown dentro do inversor. Então isso, claro, tem que ser colocado dentro da fábrica, é um opcional que o distribuidor pode trazer, mas eles comportam o transmissor de Rapid Shutdown dentro do inversor. A gente tem um novo trifásico de 37,5 kW no 220 volts, uma nova potência no portfólio da Goodway. A gente já tem o modelo 37,5 380 volts, e agora a gente vem trazer isso também para o 220. O integrador que quer trabalhar no limite da microgeração, ele pode tanto fazer o sistema com os nossos inversores de 75 kW, ou fazer o sistema com dois de 37,5. Então também mais flexibilidade para vocês. E por fim, a gente tem dois caras aqui de maior porte. Temos um inversor aí de 150 kW, 380 volts, inversor de alta tecnologia, a gente traz nele ventoinhas autolimpantes, então facilita a parte de manutenção, não demanda tanto manutenção assim para fazer a limpeza tanto da ventoinha quanto do radiador de dissipação de calor. Assim como a versão em 220 volts, então um inversor de 100 kW, o maior inversor aí do mercado em 220 volts, trifásico de 100 kW, também com ventoinhas autolimpantes, e também suportam aí a presença do Rapid Shutdown integrado dentro deles. Tiago, algum comentário aqui?
Sim. Bom, pessoal, eu acho que o Alexandre comentou bem da linha dos menores aí, 50, 60, 50 e 37,5, mas no 150 e o 100, onde que eu vejo grandes aplicações, né? Você pega, por exemplo, um projeto de 300 quilowatts, normalmente a medição ainda é feita no poste. Então não tem a necessidade ali de você fazer uma cabine de média tensão para fazer a medição desse sistema. Então, acaba sendo projetos interessantes ali, talvez um projetinho de 300 quilowatts, eu utilizaria, no caso do 380, apenas dois inversores e otimizaria ali o seu sistema. E no caso dos 220, mesma coisa, eu utilizaria só três, né? Você não precisaria fazer uma composição de mais inversores, aí um 75, um 25, alguma coisa do tipo. Então, acho que é um mercado bem interessante e principalmente o próximo tópico aí, que deve ser o grid zero, que a gente vai comentar, acaba sendo uma máquina um pouco maior e aí você consegue atender indústrias com uma otimização ali de espaço e com menos máquinas. Perfeito, Thiago. Então a gente vai ter no nosso stand as nossas soluções de grid zero. Então, a gente tem diferentes medidores inteligentes aí para diferentes aplicações. Tem medidor monofásico, medidor trifásico, tem medidor mais completo, que é o caso do SEC 1000 do SEC 3000 e 3000C, que aqui a gente comporta dentro do equipamento só tanto a parte de medidor quanto a parte de data logger. Então a gente vai estar expondo aí o SEC 3000 e o SEC 3000C, que substitui a versão anterior, que é o SEC 1000 e SEC 1000S. Então eles passam agora a trabalhar com a versão 3000, geração 3. Então aqui a gente tem tanto o SEC 3000 para uma aplicação com inversores on-grid, suporta até 60 inversores on-grid, a gente consegue tanto fazer limitação de exportação, de um grid zero, por exemplo, como monitoramento de consumo, então ali entender o consumo das cargas e medir isso 24 horas. E a gente tem o SEC 3000C, que trabalha tanto com inversores on-grid, como também com inversores híbridos, a gente pode inclusive misturar inversores híbridos em on-grid em paralelo no mesmo sistema, fazer limitação de exportação e também fazer um monitoramento de consumo. Um grande diferencial desses produtos com relação ao SEC 1000 e SEC 1000S, que a gente vai continuar vendendo devido à compatibilidade, modelos de inversores mais antigos são suportados apenas pela versão 1000 e a versão 3000 aí vai ser para modelos mais novos. Um grande diferencial é a parte de configuração. Então, quem já trabalhou ali com SEC 1000 e SEC 1000S, viu que ele necessita de um procedimento de configuração que é um pouquinho mais detalhado, a gente tem que fazer uma conexão com o computador, e às vezes pode ser um pouquinho até demorado de fazer, mas com a versão 3000 isso fica mais simplificado, a gente tem uma forma de configuração via IP, a gente continua ainda conectando com o computador, mas a gente usa uma interface web de configuração que é muito mais simples, é muito mais prático e facilita bastante e reduz o tempo aí da instalação. Então permite vocês fazerem o grid zero, tanto em aplicação com inversores on-grid, quanto com aplicação com inversores híbridos também. Mais algum comentário aqui, Thiago? Sim, algumas sugestões de aplicação, algumas dicas aí para os integradores, né, pessoal? Então, assim, um outro diferencial legal desses produtos é a possibilidade que ele te dá de injetar reativo e não consumir esse reativo da rede, tá? Então, muitas contas de energia que você pega ali na indústria, você vê que ele está tomando uma multa alta por conta de estar consumindo o reativo da rede. Esse equipamento ele pode ali paralelar o fator de potência, em vez dele solicitar esse reativo da rede, ele injeta ao contrário e consegue balancear o sistema, evitando que seu cliente tome esse tipo de multa, tá? Outro ponto que eu acho que é interessantíssimo na questão do grid zero, um exemplo, por exemplo, a gente está, por exemplo, com um problema de inversão de fluxo, a concessionária não aprova ali o projeto. Talvez você fazer uma análise no seu cliente, entender qual que é o fator de simultaneidade dele e montar um sistema só para autoconsumo. Imagina que você está lá com uma inversão de fluxo de 1 mega, mas às vezes ele tem 60% de simultaneidade. Dá para você montar um sistema de 600 quilowatts conectado direto na carga dele, fazendo um autoconsumo com o grid zero. Você resolve um problema do seu cliente, que é essa energia que ele está consumindo durante o dia, e caso você queira aprovar um excedente, será só um projeto de 400 quilowatts. Então você não precisa mais um projeto de 1 mega. E às vezes a concessionária para 400 quilowatts ela consegue fazer essa liberação. É uma dica aí, pessoal, que você pode estar oferecendo para o seu cliente, caso ele queira utilizar ali o grid zero. Seguinte. Perfeito, Thiago. Seguindo aqui, a gente entra na parte de armazenamento, iniciando aqui pelos monofásicos.
Então, a gente vai ter novamente exposta a nossa solução de inversor híbrido monofásico, que é o ESG2. A gente já expôs ele nos 2 últimos anos aí na Intersolar. Agora a gente traz uma novidade com relação a baterias, a versão G3 das nossas baterias. A gente tem tanto a Lynx A G3, que é essa bateria que a gente está vendo aqui em cima, que é uma bateria aí para instalação, tanto pode ser uma instalação externa no chão, na parede, como também em rack, você pode instalar lá dentro de um rack. Ela é IP20, então uma instalação interna, para um uso interno, assim como a gente tem a bateria Lynx U G3, que daí sim é uma bateria pensada para uma instalação externa, uma bateria que tem um grau de proteção IP65, então pode ficar no ambiente externo, até no ambiente outdoor, junto com o inversor. Então, a grande diferença entre as duas baterias é essa questão da proteção e a principal aplicação. A Lynx A G3, uma instalação interna, até mesmo em rack. A Lynx U G3 permite instalação externa, também tanto em solo quanto em parede. Ambas baterias vão expandir a capacidade que a gente consegue colocar dentro do mesmo inversor. A gente consegue conectar até 30 baterias em um mesmo inversor. A versão anterior da nossa bateria suportava só 6 baterias, então agora a gente suporta até 30 baterias. Isso fecha em mais ou menos até 150 kWh num único inversor. Então, ambas as baterias suportam isso. E outra grande vantagem dessas baterias é a capacidade de descarga. Então, a gente subiu aí o nível de descarga das baterias. A Lynx A G3 suporta 1.5C, ou seja, uma bateria de 5 kWh, eu consigo de potência instantânea de descarga até 7,5 kW. Então, poderia usar um único inversor de 6 kW com essa bateria que atenderia, ou até um inversor mais potente ela ainda conseguiria atender. E a Lynx UG3 aí com 1C de descarga, ou seja, potência de descarga dela é a mesma da capacidade. Então, 5 kWh de energia armazenada e 5 kW de potência de descarga. Posso fazer um sisteminha aí tranquilo com um inversor de 6 kW que eu vou estar também bem balanceado. Ambas baterias já com Inmetro, um grande diferencial da GoodWe. Vocês vão ver para todas as baterias que a gente trabalha, a gente tira Inmetro, seja uma bateria pequena, residencial, seja uma bateria comercial ou uma bateria de grande porte, a gente está sempre trabalhando com certificação Inmetro, assim como a gente faz para os inversores. Então a gente tem a solução monofásica, e a gente tem uma novidade, que talvez é um dos inversores aí mais esperados da GoodWe, e finalmente a gente está lançando esse equipamento. A gente vai mostrar ele já na feira, vai ter uma unidade funcional na feira. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma simulação mostrando o tempo de comutação desse inversor na feira. Ele vem mais para o final do ano ali para comercialização, mas o produto já está pronto, já está na fase final aí de certificação, que é um inversor bifásico ou split phase. Vai ser a nossa linha ESLD de 5, 7,5 e 10 kW. Então já vem aqui com a potência de 7,5 kW para ficar dentro do Fast Track. Vem também com a potência de 5 kW, que alguns integradores estavam nos pedindo, algumas concessionárias, existe essa limitação de 5 kW, entrar com 6 já não é mais possível, devido ao balanceamento entre fases. Então a gente traz também a versão de 5 kW para esse inversor. E qual que é a diferença desse cara para o monofásico que a gente viu antes? Então esse cara, pessoal, ele tem duas fases mais um neutro para conexão. Então, tanto no barramento aqui de saída CA que a gente vai conectar na rede, a gente conecta duas fases mais um neutro, quanto no barramento de cargas prioritárias ou cargas de backup, a gente conecta duas fases mais o neutro. E o que, que isso me permite? Me permite fazer a conexão de cargas de backup ou cargas prioritárias de diferentes tensões. Eu posso conectar tanto cargas 127 no inversor, quanto cargas 220 volts no inversor. Então, eu consigo alimentar, quando não tem energia da rede, tanto carga 220 quanto 127. Essa é a grande vantagem do split phase perante ao monofásico. Outra vantagem desse equipamento, pessoal, a gente vê que ele vem com a saída GEN aqui, a saída para gerador, onde permite tanto a gente fazer uma microrrede com gerador a diesel, entrando esse gerador a diesel com potência auxiliar para alimentar as cargas ou até mesmo para carregar a bateria, se a gente quiser e se isso fizer sentido, ou eu posso conectar nessa saída um outro inversor on-grid. Então, digamos que eu tenho um inversor híbrido rodando e não tenho energia da rede, seja temporariamente ou seja 100% off-grid. Eu posso fazer com que esse inversor híbrido split phase ele seja a referência de rede, o formador de rede, para manter um inversor on-grid funcionando. Ou seja, se faltar energia da rede, tanto o meu híbrido vai estar funcionando, quanto o meu on-grid, meu inversor convencional, vai estar funcionando para alimentar as cargas de backup, ou até carregar a bateria. Então, ele permite a formação de uma microrrede, seja com gerador a diesel, ou seja com inversor on-grid convencional. E eles funcionam da mesma forma que a gente já conhece dos equipamentos híbridos da GoodWe. Quando a gente tem energia da rede, tanto módulo quanto bateria pode ser utilizado para alimentar tanto carga prioritária quanto carga convencional. E quando a gente não tem energia da rede, o inversor pode trabalhar só com módulo ou só com bateria para alimentar as cargas de backup, ou
com módulo e bateria. Então, ele é bastante flexível. Um grande diferencial do nosso produto é que ele não obrigatoriamente demanda a conexão da bateria para alimentar a carga de backup. Então, se eu não tiver uma bateria, eu posso ainda alimentar as cargas de backup, quando não tem rede, com energia do módulo. Então, claro que eu tenho que fazer um dimensionamento mais conservador, porque eu vou estar suscetível aí à variação da irradiação solar, mas eu consigo alimentar ali cargas de pequenos porte com energia fotovoltaica. Então, é um grande diferencial do nosso equipamento. Isso se aplica tanto para os inversores monofásicos, como também para os inversores bifásicos ali, o split phase. Então, essa grande novidade, pessoal, a gente vai estar com esse equipamento real exposto na feira e a gente vai estar fazendo essa simulação para vocês. Quem tiver interesse, por favor, passem lá no nosso stand. Tiago, algum comentário aqui? Sim, cara, muito feliz aí com a chegada do Split Phase, vai conseguir atender aí uma grande demanda do mercado sem o transformador ali na saída de backup, principalmente por ser um equipamento que a gente normalmente vai usar dentro de uma residência, né? E a gente quer tentar otimizar e deixar o mais clean possível ali a residência do nosso cliente. Um ponto legal é que assim, na solução da Goodway, pessoal, a gente só precisa, quem já conhece do inversor e da bateria, quando você vai fazer uma composição ali, você não precisa comprar mais nada. Esse medidor que está exposto aí, ele já vem junto com o produto, tá? A bateria já vem com todas as proteções, BMS interna, então assim, a necessidade de compra só dos dois equipamentos. E no próximo slide que o Alexandre mostrou, acho que assim, são todas as aplicações possíveis, tá? Num pequeno comércio ali, que seu cliente ainda não quer colocar bateria, mas que se cai a energia dele aí na hora do almoço, ele fica sem poder tá com o caixa dele energizado, às vezes ligou um refrigerador, ter uma iluminação, o próprio fotovoltaico pode fazer isso, principalmente em regiões ali como no Nordeste, no Norte, que a gente tem uma alta irradiação solar. Dá para a gente trabalhar dessa forma, apartamentos e outras soluções que você não precise do fotovoltaico, você só vai utilizar a bateria ali como se fosse um sisteminha UPS para atender o seu cliente, evitar dele numa queda de energia perder um equipamento caro que ele tem dentro da casa dele e também manter ali a casa dele energizada para ele ter essa comodidade, tem essa possibilidade também, e trabalhar com os dois em conjunto, com o micro-rede, eu acho que assim, são N soluções que a gente vai conseguir disponibilizar para o mercado, e só um ponto, pessoal, essa solução ela não funciona só no monofásico, apesar do desenho aí tal, inversor monofásico, ela vai funcionar para toda a nossa linha, tá? Essa é a composição da Goodway, que nem o Alexandre falou, a certificação do Inmetro para todos os produtos, inclusive de inversor com baterias, tá, pessoal? Não é um Inmetro do inversor on-grid que a gente atua com inversor híbrido, não. Ele é um Inmetro já para inversor híbrido, que o Inmetro chama de inversor on-grid com baterias. Acho que é isso aí, Ale. Segue aí. Perfeito. Continuando aqui, pessoal, então entrando na parte de armazenamento trifásico, já pensando num cenário aí comercial e industrial de aplicação, a gente vai trazer a nossa linha que já existe, talvez vocês já até tenham trabalhado com ela, que é a linha LVET, que são inversores trifásicos 220 volts, que trabalham com bateria de alta tensão. Então a gente já lançou essa linha anteriormente, a gente vai estar expondo ela na Intersolar novamente. Então aqui é um produto que foi bastante demandado pelo mercado, a gente tem ele em 12 e 18 kW, produto que tem uma saída bastante grande, pessoal. Os nossos distribuidores estão pedindo bastante, a demanda lá na ponta tem sido muito grande. Dispensa aí o uso de transformador, a gente consegue usar o inversor para fazer um backup, fazer uma aplicação em redes aí trifásica 220. Então esse produto vai estar na feira, trabalha com bateria de alta tensão, e a gente tem um novo produto que ele tem uma grande diferença, que é um produto também trifásico, que tem as duas versões, o 380 e o 220, porém ele trabalha com bateria de baixa tensão. Então traz mais flexibilidade aqui para vocês. Então vocês podem trabalhar tanto com inversor com baterias de alta tensão, que tem suas vantagens, é uma bateria que vai ser um pouquinho mais eficiente, uma bateria que o cabo que você vai conectar entre inversor e bateria vai ser um cabo mais fino, então você tem menos custo de cabo, e você tem a opção com bateria de baixa tensão. Então tem suas vantagens também. É uma bateria que vai ser um pouquinho mais competitiva a nível de preço. O cabo ali vai precisar ser um pouco mais grosso, então você vai ter que colocar a bateria mais próxima do inversor. Pela tensão, a bateria que vai ser um pouquinho mais segura. Uma bateria que não vai passar de 48 volts, então você não tem uma alta tensão numa residência ou num comércio, por exemplo. Então tem vantagens dos dois lados. E a gente hoje tem as duas soluções, tanto o inversor trifásico trabalhando com bateria de alta tensão, que é o que a gente viu antes, como a nova linha ETLV, que são inversores aí trabalhando com baterias de baixa tensão, 12, 15 e 20 kW no 380, 12 kW no 220, e a gente tem aqui uma versão
nova das nossas baterias de baixa tensão, que é a BAT 14 kWh. Ela é uma bateria IP65 também, pode ser utilizada tanto internamente quanto externamente. Vai ser compatível tanto com esse inversor trifásico de bateria de baixa tensão, quanto os monofásicos e split phase que a gente viu antes, assim como o inversor também vai ser compatível com as baterias de baixa tensão que a gente viu antes, a Lynx A G3 e a Lynx U G3 também. Então, essa bateria de 14 kWh ela é um par mais interessante para inversores de maior porte. Então, você tem mais capacidade e também mais potência para entregar para esses caras. Você não precisa colocar 2, 3, 4, 5 baterias. Você pode trabalhar com uma bateria só. Ela suporta até 16 paralelos, então colocar até 230 kW num único equipamento. E tem a mesma tecnologia que a gente já tem de alta capacidade de ciclo e de descarga das baterias de baixa tensão que a gente viu antes. Então, aqui o trifásico trabalha com bateria de baixa tensão. Depois a gente entra em trifásicos de porte um pouquinho maior, já voltando para alta tensão. E aqui uma grande novidade da GDUI, inclusive o Thiago mencionou, a gente foi na África do Sul visitar alguns sistemas trabalhando com esse tipo de tecnologia. A gente já está comercializando para o Brasil o híbrido trifásico de 50 kW, e agora a gente vem com uma linha que chega até 100 kW. A gente vai trazer também o híbrido trifásico de 50 agora no 220. Então, a gente já tem o 380 rodando, vai vir o 220 e vai vir os inversores de 75 e 100 kW em 300 e 380 volts. Então, permite aí uma aplicação tanto em microgeração quanto já entrando na mini geração e escalonando isso aqui depois em paralelo. A gente consegue colocar múltiplos inversores em paralelo. Uma grande vantagem dessa linha aqui que permite o paralelo de backup. Então, na saída prioritária, eu posso colocar vários inversores, montar um banco aí de inversores de até 600 kW. Então, consigo atender cargas de maior porte, inclusive cargas indutivas de porte razoável. E depois a gente trabalha junto com as nossas baterias. A gente vem com uma bateria de alta tensão para ser o par desse inversor de por volta ali de 102 a 112 kWh. Uma bateria que vai estar dentro de um gabinete, como a gente vê aqui. Tem vários módulos nesse gabinete, tem ali o controle do BMS e tem inclusive sistema de supressão de incêndio de ar-condicionado. Então a gente tem um sistema de segurança, assim como a gente tem um sistema de refrigeração. Então um gabinete, que a gente tem a foto desse gabinete aberto, e a gente tem uma visão aqui mais externa dele, do gabinete fechado, que ele permite inclusive a gente fazer a instalação, fixação do inversor, seja o inversor de 50, seja de 75, seja de 100K, na parte externa da bateria. Então eu consigo instalar o suporte do inversor na parede da bateria, digamos assim, e encaixar o inversor na parte externa da bateria. Então, como é uma bateria que tem aí uma proteção IP55, eu consigo colocar ela no ambiente externo, pode ficar inclusive no tempo. A gente também teve na fábrica da GDUI recentemente e visitou algumas aplicações onde esse sistema estava instalado totalmente exposto ao tempo, então ele pode ficar totalmente ao tempo, tanto inversor quanto bateria, e facilita aí a parte da instalação. A gente viu antes ali a aplicação do inversor. Então, eu posso trabalhar com esse inversor e essa bateria sem backup. Ele tem uma grande diferença dos inversores monofásicos e que o backup não está no inversor, ele está numa STS Box. Então, se eu tenho uma aplicação que eu não preciso de backup, eu não preciso comprar e adicionar esse custo da STS Box no sistema. Eu posso trabalhar somente com inversor e bateria. E que aplicação que seria essa sem backup, pessoal? Seria um peak shaving, por exemplo, um controle de demanda contratada, ou seria o que muita gente chama de load shifting, que seria ali uma compensação de energia ponto e fora ponto, ou seja, trabalhar com a minha bateria, carregar ela para só descarregar a bateria no horário de ponta. Das 7h30 às 9h30, eu entro com bateria, deixo de comprar da rede ou deixo de usar um gerador a diesel. Então, consigo fazer essa compensação em horário ponta. Para isso, eu não preciso de backup, eu tenho sempre a rede presente e faço só essa compensação. Guardo a minha energia na bateria, carrego ela durante o dia, na hora que não tem rede, na hora que o preço da energia é mais alto ali, entre 7h30 e 9h30, eu descarrego a bateria e evito comprar da rede. Assim como o peak shaving. O peak shaving é fazer um controle de demanda contratada, não ultrapassar ali a demanda que eu tenho contratada para não pagar uma multa, não pagar uma tarifa a mais. Então, eu não tenho necessidade de ter o backup aqui, eu posso trabalhar sem a STS Box. Mas a gente vê que no cenário aí, aqui no mercado brasileiro, principalmente no agro, as redes não são estáveis, então existe muita falta de energia e o backup se torna necessário. Então, se a gente precisa trabalhar com backup, a gente entra com a STS Box, que traz alguns benefícios, tendo esse backup separado do inversor. A gente pode montar uma microrede também. Eu vou ter conexão aqui na STS Box, tanto para o inversor quanto para a saída de backup. Então, minha saída de backup, que não está no inversor, está aqui na STS Box. Então, as cargas prioritárias eu conecto aqui.
Assim como eu entro com gerador a diesel, posso trabalhar com gerador a diesel, seja para completar potência para alimentar as cargas, seja para carregar a bateria, e por fim eu tenho a conexão da rede. Então, se eu preciso de backup, eu entro com a STS Box, aqui a gente já tem uma visão um pouquinho mais detalhada do diagrama com a STS Box. Então, aqui eu tenho backup, eu vou ter o inversor, a STS Box, que vai ser onde eu vou fazer as conexões. Então, eu tenho lá o inversor, tem a conexão aqui do nosso circuito de cargas prioritárias, que são as cargas que vão receber energia da bateria ou dos módulos quando não tiver rede. Tenho a minha entrada aqui para o gerador, então posso usar esse gerador para alimentar minhas cargas prioritárias, ou para ser até uma referência de rede para manter o meu inversor aqui funcionando. E tem a conexão com as cargas convencionais e com a rede. Então, numa aplicação com backup, eu tenho mais flexibilidade, posso entrar com o gerador, se não tiver energia da rede, eu posso trabalhar aqui tanto com o gerador quanto módulo e bateria para alimentar minhas cargas prioritárias. Então, como eu falei, esses inversores permitem um paralelo bastante legal, dá para a gente colocar até 6 unidades em paralelo, e permitem também um paralelo de baterias. Então, eu posso colocar um banco de baterias aí de mais ou menos 900 kWh por inversor. Então, posso fazer um sisteminha de 600 kW e até 5,5 MWh de armazenamento. Tiago, comentários aqui? Essa é uma solução bem legal para aplicação CNI, certo? Sim, vamos lá, bastante. Voltando um pouquinho no início lá que eu comentei, né, sobre as oportunidades. Por exemplo, pessoal, vamos falar de agronegócio, vamos falar de irrigação. Hoje o mercado brasileiro só não produz mais porque ele não tem irrigação automática. E essa solução ela consegue atender muito bem esse mercado. O que que é interessante? Num projeto, por exemplo, com o pivô, você necessita ali, às vezes tem algumas regiões que não tem nem a rede ainda. Eu já peguei alguns projetos, por exemplo, que para fazer a implementação da rede, o custo ficou em 80, 100 milhões de reais. Então, inviabiliza chegar a rede nesse local e normalmente o agricultor precisa produzir, ele produz ali com o gerador. Com essa solução, o que que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode entrar com esse gerador para fazer uma partida desses motores e depois você já faz a transição para fotovoltaico mais baterias. Como é possível paralelar esse backup, a gente consegue segurar a carga desse pivô entre fotovoltaico e bateria, e aí a gente desliga, deixa esse gerador em stand-by. Então, esse gerador ele só vai entrar realmente na possibilidade de, ó, faltou sol ou sei lá, aconteceu alguma coisa no sistema, aí o gerador entra para suportar, mas numa aplicação convencional ele não vai entrar. No final do dia, quando acabar a geração solar, a bateria pode ter uma autonomia ali de 2, 3, dependendo do que seu cliente quiser, em horas, ter essa autonomia, e depois que acabar essa autonomia, se ele necessitar, ele entra com o gerador. Então, eu não preciso mais que o gerador seja uma referência de tensão para o nosso sistema. Por quê? Porque a gente é formador de rede no lado do backup. Então, a gente não necessita mais do uso desse gerador ligado e gastando energia e gastando diesel ali, no caso, né, durante o dia. Essa é uma aplicação. Outra aplicação, o Alexandre mostrou ali ele montado junto com um inversor, né? A bateria pode colocar um inversorzinho ali do lado. Para setor terciário, pessoal, imagina num condomínio de alto padrão lá em Balneário Camboriú, que a vaga de garagem desse cliente, ela é caríssima. A gente vai lá, 200, 250 mil, uma vaga de garagem. Olha como otimiza o espaço. Então você consegue montar o inversor junto com a bateria, otimiza espaço, faz ele perder o menos espaço possível, o porque é muito valorizado o metro quadrado nessas regiões. Aplicações em hotéis, porque você consegue ter passagem de pessoas aqui na frente dessa bateria. Para a rede, por exemplo, hospitalar, onde você tem um nível de critericidade na questão de um alto nível elétrico ali do sistema, é uma aplicação que vai atender muito bem. Ela vai conseguir atender ali aquela demanda de queda de energia. Imagina ali num setor de imagem, numa UTI, onde você precisa de 2, 3, 4 redundâncias para não faltar energia. É uma solução que vai aplicar também super bem. A arbitragem de energia, pessoal, que nem o Alexandre falou, se você não estiver utilizando a backup, a STS Box, você pode fazer ali só a arbitragem de energia, então carregar num horário onde a energia é mais barata e descarregar num horário ponta. Então ele faz também essa função. Então, assim, são algumas formas de aplicação aqui que eu resumi, pessoal, mas tem outras também que a gente vai conseguir bater um papo legal lá na Intersolar e eu vou poder apresentar para vocês.
Perfeito, Thiago. E aqui para a gente finalizar a parte de inversores, a gente vai ter exposto também na Intersolar as nossas soluções para usinas de solo e usinas de maior porte, que são inversores ali a partir de 225 kW. Então tem 225, 250, 320, 350, que a gente consegue montar em conjunto com as nossas MV Stations, as nossas estações de média tensão. A gente consegue montar um sisteminha aí tanto para usina de solo quanto para usina em telhado, que tem uma conexão em maior potência aí com a rede. Tiago, algum comentário aqui? Eu acho que é isso, pessoal. Na minha visão, vamos falar um pouquinho do mercado aqui de GD, né? A gente teve uma queda significativa no mercado de GD ali de 1 a 5 mega, principalmente, por conta da nova regulação, né? E dessa insegurança que a gente tem do que vai acontecer após 2029. Mas, no meu ponto de vista, ainda tem alguns investidores no mercado com projetos aí GD1 para serem conectados, então tem uma oportunidade aí no mercado ainda. Acho que esse ano, talvez no ano que vem, a gente ainda tem algumas oportunidades para esse mercado. Projetos centralizados, eu vejo também algumas oportunidades de projetos centralizados que estão aparecendo no mercado, e aí a MV Station entra aí como um diferencial da Goodway também para atender esse mercado. Por ser um projeto centralizado, no volume, a gente consegue ser bem competitivo com a nossa solução inversor mais MV Station. Mas que dica que eu daria nesse desafio que a gente tem para o GT de grande porte, para os nossos integradores, para os nossos EPCistas? Voltem na base que vocês têm, porque o quanto de GD que a gente já tem instalado, muitas usinas estão completando 5, 10 anos. Então, ela vai precisar passar por um retrofit, principalmente de inversores, dependendo do caso. Os investidores eles já pensam nesse recapex a partir do quinto, do 10º ano. Então, será que não faz sentido, talvez, se for necessária a troca desse inversor, colocar um inversor híbrido? A gente colocando um inversor híbrido, que nem a gente mostrou nas nossas soluções, temos inversores de até 100 kW. E aí a gente, como faz o acoplamento DC no nosso sistema, pessoal? A gente consegue, então, ter o clipping de geração, que eu acho que o Alexandre até mostrou em um dos slides dele. Em vez da gente clipar e perder essa energia, a gente joga essa energia para a bateria. E aí, no fim do dia, descarrega essa bateria na rede, você vai dar mais eficiência para o seu cliente. Essa usina dele que já gerava bem, vai passar a gerar muito mais. Então, a dica que eu daria aqui é no OIM, pessoal. Atuem no OIM, voltem na base de clientes, já são clientes de vocês e ofereçam essas soluções diferenciais ali que você vai conseguir atender seu cliente. Tanto na linha on-grid, se for o caso, fazer uma substituição de inversor por outro, mas eu acho que na linha híbrida a gente tem um grande mercado aí que a gente pode começar a tentar atuar. E outro ponto interessante, se cai a energia dessa usina, você estando com o inversor híbrido, você consegue fazer com que ele continue canalizando ali essa energia para a bateria, então você otimiza também essa perda. Van, Oi, segue o bonde aí. Alexandre, encerrou seus slides, desculpa. Sim, Vanessa, de minha parte fechou. Então convido Então, tá novamente o bom. pessoal para passar no nosso stand, que a gente consegue aprofundar em cada um dos equipamentos com mais tempo, com mais detalhe. Perfeito. Não, tá ótimo. Foi muito bom também ter tido a conclusão do Tiago aí falando um pouco também dos desafios, né? A gente tem as oportunidades, porém também enfrentamos alguns desafios no mercado de GD. Então, de que maneira a gente pode contornar esses obstáculos, como a Goodway pode contribuir para isso, para apoiar os integradores também através das suas soluções. Eu acho que foi um panorama geral que vocês, agora, público participante aqui, pode ter uma ideia. Agora a gente vai passar para o Lucas e vamos falar sobre BIPV, que é o fotovoltaico integrado, né, à construção. Então, Lucas, você pode explicar de uma forma simples o que diferencia esses produtos de BIPV dos módulos convencionais e também quais vão ser as novidades que a Goodway vai apresentar esse ano lá no stand em BIPV, por favor. Perfeito. Então, boa tarde, Vanessa, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, Brasil. Vamos seguindo aqui para as nossas soluções de BIPV. É muita coisa que a gente vai estar trazendo aí para a Intersolar. Então, aqui, o que seria o BIPV, né? Para quem não está acostumado com o termo, basicamente ele é o fotovoltaico integrado à construção, como a Vanessa falou. Então, a gente vai integrar o gerador fotovoltaico, os módulos, na edificação de uma forma diferente dos Lu, módulos convencionais.
Lucas, Oi, Vanessa. a sua tela eu estou vendo com alguns blocozinhos, assim, não sei se na hora de. Talvez se Ah, você tá. entrar de Perdão. novo, Deixa eu ver aqui. E agora? como se ele saiu o do Para mim lado de. melhorou aqui. Para mim agora ficou claro. Ah, se bem que agora está em cima. Tá em cima, tem dois bloquinhos. Ainda aparecem dois retângulos. Só um momento, deixa eu puxar aqui. Tá. E aqui ele tá puxando agora, então. Vamos ver, está carregando. Não. Só um momento, pessoal. Só uma falha técnica aqui. Ah, Deve ser a placa de vídeo. Você consegue compartilhar, o Alexandre? entendi. Ele fica aquele. Ah, tá. Entendi. Não sei, Vanessa, se consegue compartilhar de repente? Deixa eu pegar aqui novamente. É. Ô, Lucas, enquanto a Van troca ali, explica para o pessoal aí qual que é a diferença, então, do BIPV para um módulo convencional. Essa é uma pergunta que eu recebo Perfeito. bastante dos nossos clientes, né? O pessoal acha que ele vem para competir com o módulo convencional. Explica como que é essa dinâmica aí. Perfeito. Então, a ideia do BIPV não é a gente competir com o módulo convencional, né? Não é também assumir uma parte desse mercado que o convencional ele vem atuando. A ideia é justamente a gente entrar em projetos, vencer projetos em que o módulo convencional ele não consegue estar entrando. Então, por exemplo, a gente se depara com muitas situações com um telhado de baixa suportabilidade de carga ou tem restrição para perfuração. A gente não consegue colocar, por exemplo, estruturas para telhado metálico por conta de perfuração, por conta de problemas aí ao longo de 30 anos de garantia do produto, problemas com goteira, problemas com filtração de água. Então, a gente acaba evitando esse tipo de problema com a aplicação de um dos produtos nossos que a gente tem no portfólio, que é o Galaxy, certo? Então, a ideia também, dentro do BPV, é a gente integrar o gerador na edificação, de alguma forma. Então, pode ser um Breeze, pode ser algum produto para revestimento de fachada. Então, a gente consegue estar explorando muitas outras áreas, né, um nicho bem diferente, e acaba evitando essa competição com o módulo convencional. E integrando e otimizando a área, o espaço do cliente. Então, a gente sai do comum, sai daquela venda assim, de um gerador, às vezes de forma remota, para estar atendendo o cliente, e integra diretamente na própria edificação. Então, esses são os pontos principais que a gente tem com o BIPV. Então, isso se reflete aonde? Se reflete na própria proposta comercial. Algo diferenciado que agrega muito mais valor para o cliente. Tá na tela. Tá na tela? Deixa eu parar aqui de. Ah, tá, perfeito. Então, esse é o primeiro slide que a gente tem. Então, é justamente isso. Ele é um produto, o BIPV como um todo é integrado na construção, na edificação, e são soluções diferentes. Então, a gente pode ter telha fotovoltaica, a gente pode ter módulos translúcidos, a gente tem um produto principal que é do slide seguinte, que é o Galaxy, mas não sei se de repente já dá para a gente alterar aqui, passar para o slide seguinte, que ele vai estar sendo exibido lá na feira, então na Intersolar. Então, é um produto já com célula TOPCon, ele vai ser lançado efetivamente na feira, na semana que vem. é, e aí, então a gente sai lá do 335, como a gente vinha trabalhando, para um módulo já com uma potência um pouco maior e uma eficiência também melhor. Também contendo 12 anos de produto, 30 anos de performance, é, a garantia de performance. Então a gente tem um produto que ele tem que ele dá uma mínima interferência na edificação, mínima sobrecarga na edificação e evita também o acúmulo de poeira. Então ele vai estar lá, vai estar exposto. Convido a todos que estão assistindo dar uma passadinha também na parte BPV, assim como todo o nosso stand. Vai ter os tours ali para estar explicando mais detalhes técnicos desses produtos, vai ter também apresentações muito interessantes
ao vivo, né, em tempo real ali, mostrando as nossas aplicações. E o próximo produto aqui, então, que cabe destacar, que é do slide seguinte, a gente vai estar trazendo o Polaris, que aí é um produto que a gente consegue estar usando ali como cobertura, de forma direta. Então, carport ou até mesmo cobrir um barracão. A gente tem projetos executados tanto com o Galaxy quanto com o Polaris. Então, a gente pega, às vezes, uma rua coberta, por exemplo, algum mercado público, é o caso desse projeto que a gente tem, onde a gente cobriu parte dele com o Polaris, porque o próprio produto ele se torna a telha, por conta de ser um produto que, conforme ele encaixa no outro, ele forma uma canaleta natural e isso escoa água. Então, ele evita qualquer tipo de problemas de vazamento de água para dentro da edificação. Ou seja, o próprio painel se torna a cobertura. Então, ele não fica só restrito a carport, ele pode ser aplicado em carport, mas a gente tem outros cenários. Então, pergolado, ruas cobertas, esse tipo de aplicação. E aí, por fim, então, aqui no nosso portfólio BIPV, a gente vai ter no próximo slide, então, tudo que a gente tem e alguns desses produtos eles vão estar sendo exibidos lá na feira. Então a gente tem toda a parte aí para revestimento, como é o caso da linha Nebula, parte de brises, como a parte da linha Stellar, linha Aquila, que é um guarda-corpo solar, também a gente vai estar exibindo lá na feira esse produto, quem quiser vai estar lá uma amostra tamanho real, linha Starlux e linha Sunshine. E aí no próximo slide, então, para ter uma clareza um pouco melhor, a gente tem como que é feita a aplicação desses produtos na edificação. Então aqui fica muito mais clara a forma e como é o conceito de BIPV, né? O que que ele é? Então é o fotovoltaico integrado à construção, como a gente acabou comentando aqui. Então a gente consegue estar trabalhando dentro do mercado solar ainda, agregando muito mais valor para o cliente, para a residência do cliente, para a edificação dele, através de soluções diferenciadas. Então, convido a todos para dar uma passadinha também na parte de BIPV. Eu vou estar lá, nosso time aqui, nossa equipe de BIPV vai estar lá. A gente vai estar com alguns produtos expostos e vai ser uma experiência bem interessante, uma troca de experiências muito boa. Perfeito. Deixa eu só interromper aqui para compartilhar o outro slide. Só um instantinho. Agora eu fiquei. Bom, pessoal, a gente acabou excedendo um pouquinho do tempo. Eu só vou concluir aqui antes da gente encerrar o nosso webinar. Então, a Goodwin na Intersolar, eu queria dar um spoiler aqui de como é que vai ser o nosso stand esse ano. Então, a gente tem lá o nosso stand, são 150 metros quadrados de exposição para vocês. Nós estamos abarrotados de novidades, como vocês puderem ver, um pouquinho do que a gente vai trazer esse ano para a exposição. Então, a exposição basicamente vai estar setorizada entre solução residencial, comercial, industrial e grandes usinas, e também BIPV, inclusive com um mini carport lá para vocês comprovarem de perto a questão do sistema de montagem, encaixe perfeito e tudo mais. Na parte central, a gente vai ter um telão com alguns lugares para os participantes poderem assistir algumas das nossas programações. Como é que vai funcionar, tá? A gente vai ter 3 atividades interativas no stand, cada qual vai ter o seu horário ao longo do dia de feira, tá? Então, a gente vai ter um tour guiado pelo stand, que eu acho que isso vale muito a pena, porque um dos nossos especialistas vai acompanhar o grupo e passar por cada um do setor do stand, explicando tecnicamente ali, vocês vão poder tirar suas dúvidas. A gente reparou que tem bastante dúvidas aqui no chat que a gente não vai conseguir responder agora, porque o nosso tempo já estourou, mas lá no stand vocês vão poder fazer as suas perguntas e o especialista vai poder saná-las ali na hora. A segunda atividade interativa que a gente vai ter é o Fala Integrador. Então, a gente vai ter um espaço com o nosso embaixador Merivaldo Brito, que vai estar lá focando em vendas. Então, o grande lance, o grande objetivo da apresentação dela é como você pode gerar oportunidades de negócio com sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia. Então, uma apresentação rápida, com vários insights, todos eles dedicados com foco em vendas, que eu acho que vai ser bem interessante vocês participarem também. E também a gente vai ter 3 grandes momentos de lançamento de produto, cada um focando num produto específico.
Então, também vale a pena conferir e ver de perto essas apresentações. O evento é de 26 a 28 de agosto. O nosso stand é o G340. Pela entrada principal, vai ser tá voltado ao corredor principal, não tem erro. A gente está bem logo praticamente no início ali da entrada da feira. E por último, como eu falei, a participação do Merivaldo. Acho que o Merivaldo é uma figura bem interessante na nossa companhia. Ele trabalha como embaixador da nossa marca. Vocês já devem ter tido várias interações com eles ou acompanhado alguns conteúdos que ele vem divulgando intensamente a nossa marca pelos 4 cantos do país. Por hoje é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês nesse nosso encontro. Eu acho que foi bastante rico aí de conteúdos, de dicas. Como eu falei, é um gostinho do que vocês vão poder comprovar visitando o nosso stand. Então, se programem, não deixem de nos visitar. A ideia do nosso stand é ser um espaço do integrador. Então, não é só ser um stand de exposição de produto, mas um espaço interativo com o público integrador. Então, entrem lá no nosso stand, aproveitem a nossa exposição, tirem suas dúvidas. Nós vamos estar, inclusive, com os nossos distribuidores fazendo plantão também lá, plantão de vendas. Então, aproveitem para tirar dúvidas em relação a questões comerciais também. Vai estar tudo a estrutura montada para poder dar o melhor apoio para cada um de vocês. Então, no mais, obrigada, peço desculpa por termos excedido aí uns 10, 11 minutinhos aí do nosso tempo, mas a gente se vê então lá na Intersolar, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom Pessoal, dia. tchau, tchau. Até mais. E encerrado, pessoal. Boa. Ah, tá louco. Deu esse problema aí. De nada.